Bom, boa tarde a todos e todas. Queria só dizer da satisfação do ILEA receber esse ciclo sobre pensar a escola hoje. Nós já estou como diretora há 6 anos e meio e sempre várias atividades do colégio têm sido feitas aqui. Espero que continuem a ser feitas aqui. Esse espaço, quando nas outras salas, está à disposição de você. Também nós temos vamos chamar assim, um acúmulo de livros que nos foram doados, 3 ou 4 enciclopédias, já que as pessoas mudaram da Barça para o Google, etc. Mas também estão à disposição, se quiserem depois separar, a gente manda como doação para a biblioteca do colégio. Queria só ressaltar que nós... Esse é um dos primeiros atividades do nosso ciclo de estudos avançados em ciências humanidades. Nós estamos indo para o 12º nesse semestre. Já começamos esse mês com um debate sobre a sociedade mexicana. Fizemos um debate sobre o censo de 2020, um diretor do IBGE. E tivemos também a escola de verão, que para nós verão é um estado de espírito, então nós fazemos em janeiro e julho, agosto, e esse último ano foi sobre epistemologias mundiais, e todo esse material está disponível no YouTube. Nós temos mais de 650 vídeos, que talvez possa ser útil, com busca por palavras-chave e tudo, então é fácil usar isso didaticamente, né? Nós queríamos convidar, semana que vem nós temos, nos próximos dias, uma atividade sobre a Minas Guaíba, essa polêmica que vai ter com a professora Maria Luísa Porto, e outros professores das geociências da ecologia. E também no dia 29 teremos uma palestra com o professor Renato Ortiz, que é um sociólogo jovem, que tem 35 livros. E nós fomos colegas do primeiro Comando Nacional de Greves das Universidades em 1980. E ele escreveu... O seu último livro é Luxo e Modernidade. Então, vocês estão convidados. No dia 30, agora ele virou músico também, e vai dar um show num lugar chamado, que eu não conheço bem, chamado Parangolé, ali na Lima e Silva, perto da Perimetral, também estão convidados. Então, eu queria dizer que é uma satisfação receber o colégio aqui, que está sempre à disposição de vocês. E eu passo, então, a palavra ao nosso professor Rafael, nosso diretor, para apresentar nossos convidados. Muito bem. Boa tarde a todos e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a equipe do ILEA, a direção, pela acolhida, né? Já somos VIPs aqui no ILEA, usamos muito esse espaço, pretendemos continuar usando. No final do ano, como todos sabem, a gente terá o nosso CICEA, parte da programação será realizada aqui no ILEA. Então, a gente agradece mais uma vez pela acolhida. Gostaria de saudar também a presença de colegas da Secretaria de Educação de Canoas, é isso? Então, professores de Canoas, da rede. Nós fizemos uma propaganda para a SEC de Canoas, de Porto Alegre e de Viamão. Então, agradeço a presença de vocês, sejam muito bem-vindas, espero que gostem, voltem novamente. Também acredito que tem algum professor do Instituto de Educação General Flores da Cunha, a quem fizemos o convite. Agradecemos a presença de todos, especialmente daqueles que não são do Colégio de Aplicação, né, o que muito nos honra a presença de vocês. Então, vou chamar os palestrantes de hoje, do ciclo, começando pelo... antes disso, como o Zé Vicente disse, eu estive ali presenciando agora, o professor Zé Vicente, desculpa, te chamo de Zé Vicente, né, o professor José Vicente, já nos ofereceu e colocou mais uma vez à disposição toda a sua biblioteca de livros informal dele, está todo o acervo dele,
e de outros professores também na universidade, doados para o ILEA. Esses livros estão à disposição do Colégio de Aplicação, à disposição dos professores, para vocês levarem para casa mesmo. Depois são livros muito interessantes ali, então basta, ao final aqui, ir na sala, na biblioteca informal ali do professor Zé Vicente e separar os livros que depois ele vai fazer uma doação pessoal para vocês ou para a biblioteca do Colégio de Aplicação também, e por isso a gente agradece também Zé Vicente. Bom, então, eu convido para a mesa, inicialmente, o professor Pedro de Moraes Garcês, que é o nosso convidado externo hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite, Pedro. Professor Pedro é licenciado em Letras, Português e Inglês pela Casa, mestre em Letras, Inglês e Literatura correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Educação, Cultura e Sociedade pela Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos. É professor titular desta casa, onde atua nas áreas de especialidade em Linguística Aplicada e Sociolinguística, na formação de educadores e em pesquisa, principalmente dos seguintes temas: interação social e etnografia da produção conjunta de conhecimento, da escolarização e da formação de professores, diversidade sociolinguística, multilinguismo, mobilidade e a nova economia, políticas linguísticas, metodologia de pesquisa interpretativa. Lidera o grupo de pesquisa ISE, Interação Social e Etnografia, dedicado ao estudo da conversa, da interação e da produção de conhecimento. Atua na formação inicial e continuada de educadores da linguagem. Realizou o estágio de pós-doutorado entre 2015 e 2016 no Centro de Pesquisas em Educação Franco-Ontariana, na Universidade de Toronto, no Canadá, editor associado do Journal of Social Linguistics. Obrigado, Pedro, mais uma vez por ter aceitado o convite. Chamo à mesa também o professor do Colégio de Aplicação e desta universidade, professor Hugo Jesus Correia Retamar. Licenciado em Letras Espanhol e Português, mestre em Literaturas Estrangeiras Modernas, Literaturas de Língua Espanhola, doutor em Linguística Aplicada pela URGS. Trabalhou como professor de espanhol no Instituto Cervantes, no Colégio Farroupilha de Porto Alegre e como professor substituto de espanhol e literatura espanhola na Universidade Federal Rio Grande do Sul. Atualmente é professor de espanhol do Colégio de Aplicação. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua, cultura, literaturas de língua espanhola e linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem na língua espanhola, contextualização sociocultural, interdisciplinaridade, educação básica, literaturas e cultura de língua espanhola. Chamo também à mesa o terceiro convidado de hoje, professor da casa também, Marcelo Panis Giacomini. Possui graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, doutorado em Educação por esta universidade. Atualmente é professor do Colégio de Aplicação da URGS, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de história, jogos e ensino de história, retórica e educação e formação continuada de professores. Agradeço, então, a presença dos três e iniciamos, então, pelo convidado externo, o professor Pedro. Boa tarde. Eu começo, como de praxe, agradecendo o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema, não apenas pensar a escola hoje, mas falar de pesquisa de sala de aula
que é com o que eu tenho me ocupado durante boa parte da minha atividade de pesquisa e docência desde os anos 90, e particularmente agradeço pela oportunidade em função de que o Colégio de Aplicação, em mais de uma ocasião, acolheu alunos, estudantes com quem eu trabalhei como campo de pesquisa. Então, é fechar um ciclo, poder falar sobre esta questão para vocês que, de algum modo, estão ligados a este campo que nos acolheu em algum ponto. Tá? Então, sem gastar muito mais tempo, eu vou apontar o meu roteiro aqui. Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre para que pesquisa de sala de aula e enfocar só a título de ilustração a questão da interação em sala de aula como um espaço de convivência e, se possível, nos grandes momentos da humanidade, de aprendizagem. E aí falar um pouco sobre as tensões geradas pela presença de um participante na qualidade de pesquisador nesse espaço, para chegar em questões de ética em pesquisa, que é um pouco da encomenda que eu recebi. Então, dizendo um pouquinho para vocês de onde eu estou falando, eu comecei, no meu mestrado e doutorado, eu não trabalhei com sala de aula como cenário, mas na minha formação em doutorado eu atuei de 93 a 96 intensamente em muitas salas de aula como pesquisador, em várias escolas bastante conflagradas na Filadélfia, em múltiplas instâncias de conflagração. E eu passei, naquele momento, naqueles anos, eu passei a conhecer como pesquisador salas de aula norte-americanas como eu não conhecia nenhuma brasileira. Então, na volta ao Brasil, eu me dediquei bastante a conhecer salas de aula de escolas públicas em situação não necessariamente de conflagração, mas típicas de periferia socioeconômica e geográfica em Porto Alegre. E isso é o que eu estou chamando aqui de uma etnografia de uma escola cidadã de Porto Alegre, com o que eu estive envolvido durante todos esses anos de 2001 até 2014, de maneira mais ou menos intensa. E eu fui dar uma olhada nos trabalhos que eu orientei, que de algum modo tinham dados diretamente gerados em salas de aula, e eu cheguei a essa conta aí de entre 99 e 2018, 12 iniciações científicas, 8 TCCs, 16 mestrados, 7 doutorados e um pós-doutorado, ou seja, muitas outras salas de aula que, de algum modo, eu me coloquei como ou pesquisador diretamente ou como responsável. Em 2017 eu produzi esse texto, que é uma versão já burilada de outras versões anteriores, sobre justamente o que a gente chama de microetnografia da sala de aula, para a Enciclopédia de Linguagem e Educação. E, por fim, como eu vou terminar falando de questões de ética, eu também falo um pouco da minha experiência entre 2015 e 2018 no Comitê de Ética em Pesquisa da URGS, para onde eu fui parar, em parte por ter questões a resolver no Comitê de Ética, e eu falo mais sobre isso depois. Então, começando com a pergunta para quê? Eu acho bastante importante, e isso tem a ver já com o final da questão de ética, que mais ou menos o raciocínio é: não vamos encher o saco de gente que já tem bastante o que fazer nas salas de aula se a gente não tiver boa razão para isso. Tá? E muitas vezes as salas de aula são tomadas para quê? Pesquisa na sala de aula, porque é um campo que concentra, e eu estou pensando em campo de concentração aqui, que concentra sujeitos de pesquisa para coleta de dados. Ou seja, tem gente reunida lá, cativa dentro daquela sala de aula, e é um bom momento de eu chegar e recolher dados. Tá? Ou seja, coleta de dados propriamente dito. Ou como campo de experimentação e testagem de técnicas educacionais ou outras, inclusive as próprias, e o colega vai falar, eu suponho, um pouco disso mais adiante. Mas
do meu ângulo, principalmente o interesse para que estar, ou por que eu estive em salas de aula, é porque é um campo de observação da vida social nesse cenário de da atividade fim de uma instituição, a escola, que é particularmente crucial nas sociedades complexas contemporâneas. Então, essa é a resposta para mim, por que eu estive e talvez volte a estar em salas de aula como pesquisador. Mas eu também tenho que contemplar o fato de que, muitas vezes, direta ou indiretamente, querendo ou não, isso envolve avaliação ou até policiamento das atividades dos participantes e, às vezes, dos próprios participantes. E isso, muitas vezes, é uma questão para a nossa entrada, ou seja, aqueles de nós que estamos querendo observar a vida social nesse espaço crucial, temos que lidar com o fato de que os professores, em geral, pensam que se alguém externo vai entrar na sua sala de aula, vai estar ali para fazer avaliações, para julgar, certo? E isso me parece importante, e às vezes as pessoas estão lá para isso mesmo. Bueno, a razão também para estar aí, para além de olhar para esse espaço como um espaço de convivência e de aprendizagem, para mim e para outros que eu conduzi como pesquisadores em sala de aula, tem a ver, em última análise, com produzir formação de educadores informada pelas contingências das ecologias institucionais em que atuam os agentes educacionais. Ou seja, fugindo ou evitando que a gente se baseie como formador de educadores simplesmente na nossa própria experiência como educandos, ou muitas vezes em saudosismos em relação a isso e outras imaginações. Ou seja, ter uma base empírica e levar em conta aquilo que é lá na realidade das salas de aula e das escolas e da vida dos educadores, muito mais do que o meu interesse de pesquisa especificamente. E aí, nisso tudo, buscando aquilo que eu estou chamando de o horizonte da construção de conhecimento, que pode estar mais ou menos opaco diante das agruras dessas contingências. E aí que eu trago uma fala de uma colega professora numa sala de aula que a gente observou, que ela dizia da luta diária para não abrir mão do pedagógico, dado que se tem que lidar com tanta outra coisa. Tá? Bueno. Então, muito rapidamente, nesses anos só que eu entro na parte de ilustração, o que eu fiz e o que demanda estar como pesquisador, eu durante um bom tempo estive interessado em entender e olhar para o que a gente chama de fala em interação da sala de aula e particularmente a sequência iniciação, resposta, avaliação, que eu considero isso aí não era para estar aí. Que eu considero como um índice relativamente interessante do que está se passando, mas é minúsculo e exige gravação. E a gravação exige, portanto, uma entrada vigorosa, atrapalhante das ações cotidianas, certo? Então, essa iniciação, resposta, avaliação, que está aí, é basicamente o professor faz uma pergunta para a qual ele já sabe a resposta, seleciona o aluno que deseja testar, o aluno provê a resposta e o professor faz uma avaliação positiva ou negativa. E o professor geralmente utiliza essa sequência, conforme mostra um trecho que eu mostro a seguir, para avaliar os alunos e também para selecionar os alunos testados. Tá? E isso é o que eu estou chamando de um índice. Aqui tem uma transcrição que eu não vou examinar, mas vocês podem ver que tem uma pergunta que a professora, por boas razões, que a gente sabe do quadro mais amplo do que ela está fazendo, pergunta quantos litros de água que cabe nessa piscina, e o que ela vai querer, na verdade, é uma resposta que não tenha litros e sim metros cúbicos. E isso, muito embora envolva toda uma revisão que ela está fazendo, faz bom sentido do ponto de vista dela, não necessariamente é fácil para as crianças chegarem na resposta certa que ela tem lá na cabeça. Vou passar rapidamente aqui, isso é só para mostrar que boa parte do que a gente faz também requer a observação de muito que está se passando com os corpos, e isso requer vídeo, e isso requer uma série de coisas, e só aí nesse quadro aí
vocês veem que tem muita coisa se passando. Isso é uma aula que está acontecendo às 1h30, no início da tarde, naqueles dias que de manhã estava muito frio e ficou quente, e eles vieram correndo e eles estão suados, e ela colocou todo mundo para trabalhar, e daí lá pelas tantas ela quer tirá-los para fazer um apontamento sobre o que ela está detectando que eles estão fazendo problematicamente e que tem recursos no texto. Bom, tudo isso eu não vou examinar nem mostrar para vocês, mas os trabalhos relatam isso detalhadamente. Estou pulando diretamente para o trabalho mais recente, em que a gente buscou olhar para o que é construção conjunta de conhecimento na fala e interação de sala de aula, olhando para, enfim, esses grandes momentos da humanidade que podem acontecer em salas de aula. Se a gente acompanhar, que tem uma outra sala de aula nessa mesma escola da Rede Pública Municipal de Porto Alegre, onde eu estive durante esse tempo, e eu só vou passar rapidamente esses slides aqui, não tem nenhuma pretensão de análise para a gente chegar em algum ponto que vai dar em ética em pesquisa, para vocês verem muito rapidamente o que é requerido de entrada na sala de aula e de olhar mais amplo para que a gente faça jus a tudo que está se passando de riqueza em espaços em que, por exemplo, há trabalho em grupo, e que a gente vai poder acompanhar em detalhe suficiente a ponto de ter linhas de tempo desse tipo, em que eu sei que algo que eu vou focar em transcrição de 30 segundos está enquadrado dentro de todo um andamento de um projeto, e que eu posso ver quando os alunos estão fazendo certas conexões e, portanto, estão aprendendo efetivamente, porque algo que se passou há 3 semanas está se tornando relevante nesse momento. Então, isso, evidentemente, requer não apenas uma entrada, mas uma entrada bem delicada e bem íntima com o conjunto, não apenas dos participantes dos eventos aula, mas de toda a equipe escolar. Tá? Então, por exemplo, a gente está tentando traçar as trajetórias de aprendizagem no trabalho colaborativo, desde a discussão de hipóteses desses alunos, da pergunta onde podemos encontrar bactérias, por que é importante lavar as mãos, chegando a esse ponto final. Tá? Esse é o trabalho da Fabiola Stein, de mestrado, que, como eu estou dizendo, eu não tenho a pretensão de apresentar aqui para vocês, é só uma ilustração do detalhamento e de como esses alunos vão descobrindo, desde as hipóteses, de como e o acompanhamento daí do material que eles estão produzindo também, porque muitas vezes eles falam coisas que a gente não sabe se a gente não estiver vendo o que eles estão fazendo, então recolha de materiais também, isso é bastante delicado. Vários elementos que têm a ver daí com a transcrição e com detalhes do tipo direcionamento de olhar, que podem ser bastante cruciais em sala de aula, quando alguém está querendo responder ou está querendo evitar responder qualquer coisa. Então, aqui, esses slides são todos de, como eu estou dizendo, meramente ilustrativos do tipo de trabalho que a gente vai produzir e que vai requerer, repito, algo bem mais intenso e íntimo do que, por exemplo, a recolha de dados. Tá? E isso é o que eu estou chamando de observar a vida social. Então, nesse caso, nós estamos olhando para a aprendizagem como atividade social, olhando para a realização de atividades colaborativas e a construção conjunta de conhecimento nesse nível de detalhamento,
buscando as trajetórias de aprendizagem desses alunos numa escola pública, regular, normal. Tá? Bueno, então, voltando aqui, saindo da ilustração e voltando para o meu propósito aqui, do meu roteiro, eu falei que eu ia dizer alguma coisa sobre as tensões geradas pela presença desse participante pesquisador e do fato de que, mesmo quando a gente está nessa atividade intensa que eu ilustrei agora há pouco, muito rapidamente, é possível que os participantes e certamente os professores vejam aí alguém avaliando, tá? E possivelmente policiando. Trago 2 relatos de o que pode acontecer mesmo que a gente tenha todo esse cuidado e, portanto, sustentando que muitos professores legitimamente desconfiam de alguém que queira vir fazer um trabalho do tipo esse que requereu essa geração de dados que eu ilustrei agora há pouco, certo? Apesar dos cuidados. Por exemplo, o que eu estou chamando aí de educação indígena Ojibwa, do trabalho do meu orientador de doutorado, com uma sala de aula indígena em que a professora, neste vídeo, produzia uma interação que, mostrada para um público como vocês, que não conheciam nem a escola, nem da onde aquilo estava vindo, faziam imediatamente, quase sempre, avaliações de que ela estava cansada, que ela não aguentava mais, e isso em parte porque ela falava bem devagar, bem baixinho, não nomeava os alunos jamais, e fazia assim várias vezes. E, bom, isso, entre outras coisas, a gente, conhecendo como funciona a escolarização indígena Ojibwa, a gente sabe que é tabu nomear os alunos. A gente sabe que ela consegue que os alunos façam uma série de coisas de um jeito muito sutil, e ela tem um problema de coração que produz esses suspiros. Então, esse é o tipo de coisa que mesmo com todos os cuidados, a gente sabe que se eu vou apresentar para vocês certas coisas, vocês podem fazer julgamentos desse tipo. Nós também tivemos aqui uma aula de espanhol gerada, a interação gravada naquele espaço lá, e, numa certa altura, alguém me pediu os dados para fazer um trabalho. Eu emprestei e a análise era de tudo que estava faltando na aula de espanhol, se ela fosse considerada uma aula de espanhol como que é dada num curso livre. Não levando em conta todo esse entorno que estava lá. E, a partir disso, nós fizemos umas discussões que foram chamadas o bafão, em que o nosso grupo decidiu que isso jamais poderia acontecer novamente, ou seja, proteção aos dados, numa época em que não havia nada parecido com o que nós temos hoje de regulamentação de ética em pesquisa. Então, no meu trabalho, eu tenho buscado, justamente para evitar estas questões, buscar olhar só para o que eu chamo de só quero saber do que pode dar certo. E isso é por metodologia etnográfica, partindo do pressuposto de que todo mundo está fazendo sentido o tempo inteiro, privilegiando a perspectiva dos participantes, antes de mais nada, e fazendo observação e análise da prática em sala de aula, informada pelo quadro mais amplo das ações dos participantes, inclusive, ou seja, dentro da sala de aula, mas enquadrado naquilo que é mais amplo e que os participantes estão orientados. Tá? E os relatórios de pesquisa acadêmica, mesmo assim, tem interlocução projetada a pessoas alheias ao universo de ação pesquisado e respondem a questões teóricas distantes dos cenários pesquisados, possivelmente pouco ou nada relevantes para os agentes educacionais que atuam nos cenários pesquisados. Então, com isso eu quero dizer que, mesmo com todos esses cuidados, é possível que os nossos relatórios produzam avaliações. E, portanto, eu estou querendo dizer que todos os professores cujas salas de aula são campo de pesquisa têm boas razões para, mesmo nas melhores hipóteses, que eu quero crer que são as que eu apresento para vocês, isso significa, de algum modo, a avaliação do seu trabalho. E isso é uma coisa complicada para todos nós.
Então, algumas maneiras de lidar com isso tem a ver também com essa investigação ser colaborativa, e nada daquilo que eu mostrei nessa ilustração breve seria possível sem isso. Devoluções e relatos diversos quanto à interlocução projetada, ou seja, mais de um relatório da mesma coisa. Por exemplo, na revista Bem Legal, que é uma revista que a gente criou para relatos de prática pedagógica de professor para professor, a gente busca esse objetivo. E ética em pesquisa e a regulamentação é um mal necessário, do meu ponto de vista. Então, eu vou chegando nesse ponto final. Lembrando, então, voltando à minha pesquisa, para quê? Eu tinha levantado essas possibilidades aí, desde ser este simples campo de concentração de sujeitos de pesquisa para coleta de dados, mas em qualquer instância a possibilidade de avaliação, certo? Bom, então, juntando essas duas coisas, as tensões geradas pela observação participante desse agente externo pesquisador com o meu ponto final sobre ética em pesquisa na sala de aula, eu vou tratar, então, para terminar aqui, sobre termos justificativas eticamente razoáveis. E um pouquinho sobre, para reafirmar os direitos de recusa em participar e de retirar o consentimento que a regulamentação, que bem ou mal a gente tem, nos garante. O consentimento informado e de todos, inclusive das crianças, e riscos e benefícios, e daí eu termino. Tá? Então, quanto às justificativas eticamente razoáveis para entrar na sala de aula, os projetos de pesquisa, do meu ponto de vista, devem dizer expressa e claramente que conhecimento eles pretendem produzir, por que isso importa e para quem, e por que precisam entrar na sala de aula para produzir esse conhecimento. Ou seja, se dá para produzir esse conhecimento em outro lugar, vai para outro lugar. Deve haver boas razões para importunar esse espaço que já é bastante complicado. Se não tem essa razão, não vejo porquê, não vejo que esteja sustentado eticamente de saída qualquer proposta dessa natureza. Tá? Então, é isso que eu digo. Sem isso, são eticamente questionáveis na raiz. Se não sabe por que vai entrar na sala de aula. Então, repito, o pesquisador deve saber ao certo por que vai pesquisar na sala de aula antes de solicitar acesso ao campo. E os participantes têm direitos de se recusar a participar e de retirar o consentimento em qualquer momento da pesquisa. Isso sem coação nem cogitação de intimidação. E muitas vezes os professores e às vezes certos pais acham que eles têm que dar consentimento. Então, deve haver bastante garantia de que eles estejam à vontade para tanto, para recusar. E um cuidado bastante delicado nessas instâncias de sala de aula e de escola tem a ver com hierarquias. E professor e aluno envolve hierarquia, e diretor-professor envolve hierarquia, e gente que vem na universidade envolve hierarquia. Então, tem hierarquias nesta conjunção de entrar para fazer pesquisa em sala de aula. E, portanto, eu digo que elas devem ser objeto de atenção e, assim, salvo casos excepcionais e devidamente justificados, superior não deve pesquisar e, portanto, não deve solicitar consentimento de subordinado. Isso é bastante difícil. E estou falando agora do ponto de vista de quem examina essas situações. Tá? Então, disso decorre, portanto, uma reserva quanto à observação da própria prática, que é uma coisa que eu acho que todos nós achamos muito legal. Eu certamente acho muito legal, mas há delicadezas em relação a isso e, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisa da nossa universidade, e eu não falo por ele, nem quando era integrante, muito menos agora que não sou mais, mas teve, e acho que continua tendo, um entendimento de que isso só deve acontecer, ou seja, eu só devo pesquisar a minha própria prática se eu tiver uma razão muito justificada para isso.
e eu só devo solicitar entrada em espaços que, de alguma forma, eu tenho uma relação de hierarquia superior, se eu também tiver justificativas muito fortes para isso. Tá? O consentimento informado deve ser de todos os participantes. Por exemplo, esse trabalho que eu trouxe como ilustração para vocês, ele resultou de nós estarmos de volta naquela escola, porque antes nós tínhamos toda uma entrada e numa turma com 21 alunos, onde tinha o que a gente queria ver, só que um pai se recusou a dar a autorização. Então, enfia a viola no saco e vai cantar em outra freguesia, que foi o que nós fizemos, certo? Não se vai fazer nada diante disso. Um disse não, não pode. E, por exemplo, há espaços em que, por exemplo, se coloca a possibilidade, não, põe esse aluno para o lado de cá e filma para cá, ou apaga o que ele disse. Não, acho que não. Mas tem quem acha que sim, certo? De novo, no entendimento, até onde eu acompanhei, do Comitê de Ética da URGS, isso não é uma possibilidade. Mas há outros comitês de éticas, portanto, tem muita controvérsia nessas questões, né? Outros veem como possibilidade. Então, o consentimento informado deve ser de todos e deve dizer no que consistirá a participação. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Quais são os meus direitos? E quem são os responsáveis? Se der problema, quem é que responde? Quem é que assume essa bronca? E, de novo, de todos os participantes. E riscos e benefícios para os participantes, uma coisa, sempre há riscos. Então, uma das coisas que eu já digo, que qualquer um que vá submeter um projeto para avaliação de ética em pesquisa, que vai dizer não há riscos, vai voltar. Vai dar diligência, como se diz, né? Tem riscos, parte-se do pressuposto que tem risco, e na sala de aula, mesmo que mínimos, há riscos de exposição de identidades, de informações, de apresentação de contradições, de oneração de tempo e desvios de currículo, alteração de rotina, dispersão, sobrecarga cognitiva, por exemplo, do professor que está preocupado com esse pesquisador e está pensando que ele possivelmente está sendo avaliado, ou vai ser depois, ou o que ele está dizendo agora, que pode ser depois aparecer num outro lugar e ele não sabe como, e enquanto isso ele está tendo que dar a aula e lidar com a criança ranhenta e lidar com alguma coisa que está acontecendo lá do lado de fora. Então, isso que eu estou chamando de sobrecarga cognitiva. E, por fim, ansiedade e fadiga. Então, não é uma questão de fazer um alarme, oh meu Deus, o mundo vai acabar, não, que eles ficam vendo pelo em ovo. É só a gente considerar que há esta possibilidade e, portanto, isso a gente chama de risco. Então, de novo, o consentimento deve dizer no que consistirá a minha participação, quais são os meus direitos, quem são os executores e os responsáveis pela pesquisa. E quanto a benefícios, pois é, em geral, não há benefícios diretos para os participantes decorrentes da sua participação na pesquisa. Muitas vezes a gente vê projetos e na plataforma Brasil tem um campo, benefícios. Aí muitas vezes o pesquisador diz longamente tudo o que é de benefício para ele. Mas não é isso, é para os participantes, certo? Então, veja bem, para boa parte dos estudantes cujas aulas vão ser objeto de pesquisa, vão ser campo de pesquisa, e ainda mais para os professores, não há benefícios diretos. Eles estão contribuindo gloriosamente para a produção de conhecimento, mas com certos riscos. Então, em geral, não há benefícios diretos. E isso eu acho que a gente deve assumir como algo do que eu estou chamando de onerar a vida das pessoas. E, do outro lado, se há benefícios, e às vezes há, por exemplo, num caso em que eu quero trazer alguma coisa muito interessante, mas eu não tenho como dar conta dos 35 que estão naquela turma, então eu vou retirar 15 e vou levar a fazer a coisa interessante em outro lugar, enquanto que os outros ficam lá com a coisa rotineira que supostamente vai ser apresentada daí como não interessante. A rotina, o dia a dia.
E aí o benefício estará com aqueles 15. Número 1. Se os benefícios são para aqueles 15, os outros, em algum momento, vão ter que receber esse benefício também. Eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Tá? Então, isso que eu estou querendo dizer aqui com em havendo benefícios, coisa rara, para os participantes, de um grupo cujas atividades serão afetadas, deve haver garantia de que todos serão beneficiados. Então, nesse quadro todo, e eu fecho aqui, pesquisar em sala de aula é algo bastante complexo e bastante delicado para todos nós envolvidos. Eu certamente tenho a dizer que acho que vale a pena, como formador de educadores da linguagem e além, o meu conhecimento, acho que o Hugo vai falar um pouco sobre isso, do que é realidade do cotidiano, me faz, eu acho, bastante mais sóbrio em relação às interlocuções com os agentes educacionais, como eu chamo. Muitas vezes eles reclamam de, lá vem aquela gente da universidade, né? Na Olimpíada de Língua Portuguesa tem uma categoria, os especialistas, que é basicamente, cá entre nós, as pessoas que não sabem o que se passa em escola, que é esse povo que vem da universidade, certo? E que vem com as suas elucubrações e com as suas teorias, que podem ser muito relevantes, mas que desgarradas daquilo que são o que eu estou chamando de contingências do cotidiano, podem simplesmente onerar tanto o tempo quanto a paciência dos educadores, certo? Então, do meu ponto de vista, o ganho importante para mim como formador de educadores da pesquisa em sala de aula tem a ver com entender o cotidiano. Isso eu acho precioso. E isso não tem como a gente que está na universidade e que não está na escola o tempo inteiro, a gente não tem como saber. A gente faz pesquisa para isso. E isso eu acho que produz isso que eu estou chamando de sobriedade na formação de educadores. Okay? Muito obrigado. Bom, antes de passar a palavra para o próximo palestrante, vou aproveitar para dar um respiro aqui e fazer mais algumas propagandas, né? Inicialmente, gostaria de agradecer, me esqueci de fazer isso no início, a comissão organizadora do CICEA, né? Para quem não sabe, o CICEA é o Simpósio Nacional dos Institutos, Colégios e Escolas de Aplicação do Brasil. Ele é um evento em nível nacional, realizado de 2 em 2 anos. Ele será realizado de 12 a 14 de novembro no Colégio de Aplicação. Estão todos convidados. No próximo dia 13 de setembro, esse ciclo de debates foi pensado por esta comissão como um evento preparatório para o CICEA. Então, agradecer a iniciativa dessa comissão por ter organizado essa parceria com o ILEA. No próximo dia 13 de setembro, o ILEA receberá aqui os professores Felipe Arende, Estela Farias, do Colégio de Aplicação, e a pró-reitora de extensão da universidade, professora Sandra de Deus. E depois, no dia 11 de outubro, o ILEA receberá a professora Rosália Lacerda e a professora Rosane Garcia, também do colégio, e o professor Benito Schmidt, do IFCH da URGS. Tá? Então, passo a palavra agora ao professor Hugo Retamar, professor de língua espanhola do Colégio de Aplicação e atualmente coordenador da comissão de ensino do colégio. Boa tarde. Então, quando me convidaram para estar aqui hoje, né,
eu aceitei muito rápido, depois é que eu parei para pensar. O Joselito é testemunha, né? Por que eu aceitei? Né? Me fiz essa questão, mas a minha fala hoje vem me colocando como colega de vocês, professor, né? Que pensa ou que tenta repensar a sua prática cotidianamente, tratando de pesquisa na escola e relacionado um pouco com o que o Pedro falou, né? De experiências que eu, enquanto professor, enquanto pesquisador, vivenciei e acho que talvez tenha a contribuir para aquelas pessoas que tenham interesse em sala de aula, que acredito que sejamos todos nós aqui, né, enquanto professores. Então, chama atenção para o título dessa mini palestra, né, palestra não, essa fala, que eu resolvi colocar na sala de aula para a sala de aula, descobertas pedagógicas para professores que buscam ser reflexivos. Por que dá e na sala de aula? Né? Porque são pesquisas que partem da sala de aula, são feitas, os dados são gerados na sala de aula, né? Os dados não são recolhidos, eles são gerados, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? E essas pesquisas, em algum momento, a ideia delas é que elas voltem para a sala de aula de alguma maneira. Se não for se ninguém ler, né, esse tipo de pesquisa, pelo menos para a minha sala de aula enquanto pesquisador, voltará, eu serei outro professor, né, um professor com mais consciência daquilo que se faz em sala de aula. Tá? Então, inicialmente, vou mais ou menos por este caminho. Gostaria de começar também a minha fala recordando, tá, uma portaria que está, inclusive, na sala da direção, não é, professor Rafael? Portaria 959, de 2013, que fala um pouco, que muitos de nós devem conhecer essa portaria, que institui ou que regulamenta os colégios de aplicação. Né? Então, o nosso espaço, quanto colégio de aplicação, que todo mundo já sabe, também não é nenhuma novidade, para efeito direto dessa portaria, consideram os colégios de aplicação as unidades de educação básica, que têm como finalidade desenvolver de forma indissociável atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco nas inovações pedagógicas e na formação docente. Então, querendo ou não, ao fazer um concurso para o colégio de aplicação, a gente está assumindo esse compromisso com esses três eixos. Né? Então, parto do pressuposto que todos nós que assumimos o compromisso de ir para um colégio de aplicação, somos ou seremos, ao longo da nossa carreira, professores reflexivos. Né? Ou seja, aqueles professores que estão sempre refletindo sobre a sua prática, e não professores cheios de certeza, mas professores com dúvidas, né? E que tentam resolver na sala de aula e fazendo reajustes e repensando para resolver essas dúvidas que surgem no nosso cotidiano de sala de aula. Tá? Para quem não lembra, assim, a coruja do CAP está ali montada no quadro, tá? Porque somos professores, somos do CAP. Não é a coruja do CAP, mas é uma estilizada. Para quem não conhece, está ali. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? A minha carreira de professor, ela começa praticamente no início da faculdade. Eu já dava aula porque eu precisava dar aula, né, para me manter, não tenho herança. Então, precisei trabalhar desde o início da faculdade. Né? Então, assim, como aprendeste a ser professor? Eu tenho certeza que nós todos aqui não aprendemos só a ser professor estudando para ser professor. Né? Há uma série de outras experiências que nos fazem professor. Eu, por exemplo, quando eu penso na minha aula, eu sempre penso, eu gostaria de participar dessa aula ou não. Ela está chata, será que eu acharia chata ou não? Né? Então, a primeira coisa, a primeira alternativa, dos livros que leste sobre docência, será que só os livros? Né? Segunda, das tuas experiências como aluno, aluna, acredito que sim, né? Que todo mundo, de alguma maneira, pensa no professor que quer ser, no professor que não quer ser, né? Pelas suas próprias experiências. Das tuas experiências de vida, acredito que sim, também. Atuando como professor, na verdade, o meu início foi um pouco assim. Eu fui aos trancos e barrancos, eu comecei a dar aula desde o início da faculdade, sem estudar tanto para ser professor, apesar de ser filho de mãe professora, etc, etc. E fui descobrindo as coisas ao longo desses trancos e barrancos e na sala de aula. Né? Na conversa com tuas colegas, e aqui eu lembro que existem trabalhos que falam sobre eventos de formação, né? Que o encontro de professores também
é um evento de formação, porque a gente, querendo ou não, estando num bar, num restaurante, a gente está sempre falando sobre docência, coisas que aconteceram e coisas que acontecerão, e o que a gente pensou, né? Então a gente também está se formando aí, se somos professores reflexivos. Tá? Das tuas dúvidas e inseguranças, acredito que principalmente o que nos leva a pesquisar são as nossas dúvidas e inseguranças, né? Ou todas as alternativas anteriores. Para mim, é todas as alternativas anteriores. Acredito que para muitos de vocês também. E a última, que talvez para mim não funcione tanto, seria construindo e propagando certezas, né? A gente, ao longo de todo esse caminho, a gente tem muitas coisas que a gente, em teoria, sabe, né? Mas, assim, toda certeza, para quem trabalha com pesquisa e tal, ela, em algum momento, pode ser colocada abaixo, né? Bom, então, como eu disse, vou trazer um pouco da minha experiência, né, de ter vivenciado esses dois lados, sobre alguns questionamentos que eu me fiz, né, quando eu passei a ler um pouquinho do currículo meu aí antes. Eu antes era professor fui da universidade, fui do Instituto Cervantes, sempre trabalhei com adultos, e de repente, lá em 2008, eu caí numa sala de aula de estudantes do ensino médio. Né, e eu já me achava um professor bom, não minto, nunca achei que eu fosse um professor ruim, né? Mas ao cair no ensino médio, eu tive que parar e olhar para mim mesmo, porque alguma coisa não estava funcionando na minha prática de não sei quantos mil anos. Né? Então eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? E muitas questões vieram à minha cabeça, né? Questionamentos desestruturantes de alguma maneira, necessários, como eu coloco ali, né, desacomodações necessárias, porque desacomodação, o desequilíbrio é que faz, ou que gera, de alguma maneira, a aprendizagem ou a busca. Né? O primeiro deles, então, que eu pensava, por que estudar espanhol no ensino médio brasileiro? Né? Porque tu vai para um curso livre, eu sou professor de espanhol, para quem não sabe, tu vai num curso livre, tu quer aprender a língua para viajar, para trabalhar, agora tu está no ensino médio, aquele horizonte talvez esteja muito lá na frente, né? Tu não tem a consciência total. Por que, então? Além disso, é possível aprender espanhol no ensino médio? Muitas pesquisas gostam de mostrar que não. Eu já parto do pressuposto contrário, tá? Que é possível sim. O que é aprender espanhol no ensino médio? Qual a relação entre a língua espanhola e os contextos de atuação dos estudantes do ensino médio? Em que o componente curricular língua espanhola pode contribuir para a formação desses estudantes nessa etapa escolar? E o seguinte, como os estudantes do ensino médio entendem a língua espanhola, né? Que para mim é muito óbvio, mas para eles não é. Cada um tem o seu entendimento. Tá? E a última delas, talvez mais complexa, né? Ao falar de ensino médio, que existe uma série de componentes curriculares, que papel a língua espanhola desempenha em relação aos demais componentes curriculares presentes no ensino médio? Será que ela precisava estar ali? Né? Que papel ela pode contribuir? Então, retomando umas coisas que o Pedro já colocou, todas essas questões me fizeram pensar. Meu mestrado foi em literaturas de língua espanhola, mas depois a minha prática me fez pensar que, de repente, eu teria muito mais a contribuir falando de sala de aula, que é a minha realidade, muito mais tempo. Né? E é o que eu precisava repensar no momento, no meu contexto de atuação. Então, eu resolvi mudar, né? E, a partir desses questionamentos, começar a estudar linguística aplicada voltada para a sala de aula. Porque a gente tem, enquanto professores que trabalham com ensino de línguas ou com o que for, uma série de publicações sobre tarefas que são legais, sobre temas a tratar. Né? Mas a gente tem muito pouco material que nos orienta a interação em sala de aula. Como atuar com os alunos, como fazer com que em sala de aula haja mais participação dos alunos. Né? Que movimentos sala de aula meus, enquanto professor, podem fazer com que a sala de aula tenha outra cara, diferente daquele estilo tradicional e talvez já, digamos, ultrapassado de língua vista só como gramática, e que tu escreve, que tu preenche espacinho e que depois vem o vestibular ou vem uma provinha e tu coloca aquelas coisas no papel. Né? Então, nesse sentido, por que a escola como campo de pesquisa? É porque não é na tarefa que as coisas acontecem. Né? A escola é onde estão as pessoas. E as pessoas co-constroem conhecimento junto e fazem os seus acordos, por mais que eu tenha, né? E nós, enquanto professores, temos um plano de aula, porque eu acredito que ninguém entre, né, assim, a lo bandido, como a gente diz, né? Tem o seu plano de aula. O que acontece na sala de aula, a gente pode pegar esse plano e atirar ele pela janela. Porque os acordos com os estudantes ali
é que vão gerar o que vai acontecer nessa sala de aula e que cara de sala de aula ela tem. A gente tem que ter um plano, né? Mas esse plano é constantemente transformado em função de quem está com a gente ali. Né? E os atores é que fazem, né? A gente, se quer entender de escola, a gente precisa entender um pouco como é que é esse mundo. A minha pesquisa, então, ela foi de acordo com as minhas necessidades, tá? E eu trago aqui uma citação só da McCarthy, que ela fala que os campos, às vezes, os campos de pesquisa, às vezes nos escolhe com base nas necessidades locais e nas qualidades e experiências que trazemos para o projeto de pesquisa. Às vezes, o melhor contexto de pesquisa não é o distante ou exótico, mas é aquele do qual já sabemos algo a respeito. Né? Porque nós temos assim um questionamento válido, um questionamento real nosso, né? E temos muito know-how para saber disso. Né? Depois, outra questão, por que a sala de aula e os seus atores como dados de pesquisa? Falei muito rápido, Pedro, também, sobre a questão da geração de dados. Né? Quando a gente estuda a sala de aula ou interação, né, a gente deve entender que, por mais que haja uma ideia prévia do que é uma sala de aula, cada sala de aula se constrói de maneira diferente. Né? O professor atua de uma maneira, o aluno atua de outra, e um dia pode ser diferente do outro também. Então, nesse sentido, os dados não são ali recolhidos porque eles não estavam ali. Né? Eles se criam cada dia de acordo com as organizações de cada sala de aula. E ali estão os atores da sala de aula. Né? E também, uma justificativa que para mim é bastante relevante é essa de Couto, que ela fala que os cursos de formação de professores de línguas, que é a minha área de atuação, ainda são bastante pautados em conteúdos e na forma como o currículo é construído. E isso não reflete a realidade com a qual os futuros professores vão se deparar no momento de ensinar nas escolas. Isso significa que os professores em pré-serviço, os professores em serviço, deixam de relacionar o que estão aprendendo em um tema específico com a realidade que vão encontrar quando estiverem em sala de aula, com seus alunos, como as pesquisas têm indicado. Então, tem muita tarefa sobre o que aplicar, mas assim, pouco de como aplicar, ou não é que se queiram fazer manuais de como atuar em sala de aula, mas mostrar contextos possíveis e atitudes nossas enquanto professores que talvez funcionem, né, para aquilo que a gente tem como objetivo. Então, partindo desse pressuposto, e de todos os anteriores, né, que enquanto professores de um colégio de aplicação somos profissionais reflexivos, tanto é que a gente tem todas as sextas de tarde, momento obrigatório de reflexão, né, nós temos todas as sextas de tarde reunião para refletir sobre a nossa prática. Né? Então, eu parto do entendimento, eu quero buscar entendimento sobre um conceito do Schoen que fala de reflexão na ação. Vocês conhecem esse conceito? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Muito bem. Eu não tinha ouvido falar antes, né? Mas eu acho bem legal esse conceito. Significa que, tentei mostrar didaticamente, sou professor de educação básica, primeiro momento da reflexão na ação significa que, inicialmente, quando a gente está em sala de aula, há uma situação para a qual temos respostas prontas. Resposta prontas, agora que eu vi. Tá? Respostas prontas. Então, a gente, como o Pedro tinha falado antes do IRA, né, iniciação, resposta, avaliação, a gente vai com um plano de aula, né, imagina o que pode acontecer, tem determinadas respostas para tudo, só que nem sempre o que a gente espera acontece. Né? Aí viria um momento 2. As respostas de rotina conduzem a questionamentos inesperados. Surpresas agradáveis ou desagradáveis, às vezes, para as quais não há respostas prontas. Então, o que fazer? Sair correndo? Não. Mas parar para refletir. Momento 3. Estas surpresas levam à reflexão no presente da ação. Essa reflexão é rápida, mas consciente, conduzindo a perguntas como: o que é isso? Como tenho pensado sobre isso? Só que isso tudo é em frações de segundos, né? Para quem está em sala de aula. O que eu tenho que fazer com isso que está acontecendo aqui? Vem o momento 4. As perguntas desencadeiam uma oportunidade crítica de reestruturar nossas estratégias de ação para resolver o conflito, que no caso pode ser meu também enquanto professor. Né? O que eu faço? Eu não tenho a resposta sobre isso. E finalmente chegamos ao momento 5, que a reflexão leva a um experimento, a gente experimenta em sala de aula, porque somos reflexivos, imediato de novas ações, um teste dessas ações. Isso implica em ajustes criados da contingência para resolver o conflito.
E muitas vezes, ao estudar a sala de aula, a gente vê que esses ajustes fazem com que a aula funcione muito mais do que a tarefa que a gente tinha pronta antes, né? Então a gente ressignifica ou reconfigura essa tarefa em função desses ajustes necessários. Tá? Bom, o método de pesquisa que eu utilizei na minha pesquisa foi a microetnografia, que o Pedro falou também um pouco, ou bastante, né? O meu orientando, para quem não sabe, foi o Pedro Garcês também, do doutorado. E uma frase que me chama a atenção é justamente essa: El pez será el último en descubrir el agua. Muitas vezes a gente, por estar dentro do cotidiano, né? Enquanto professores, para nós, essa rotina de sala de aula, a gente já tem de cor, né? O que vai acontecer, ou acha que tem de cor. Só que às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo em sala de aula, porque nós não somos observadores da nossa sala de aula, né? A gente tem que lidar com tudo que está acontecendo ali, mas a gente não vê de fora. Então a microetnografia ajuda a fazer isso, né? E ela é realizada a partir de, sobretudo, um dos, digamos assim, dos procedimentos seria a gravação de audiovisuais, a transcrição, né, e a análise, como o Pedro mostrou anteriormente. Tá? Então, só para justificar o conceito, é como uma perspectiva que permite a aproximação do pesquisador à ecologia social, local e situada entre participantes de uma interação face a face. A microetnografia tem como compromisso descrever e analisar minuciosamente essa interação socialmente organizada em situações particulares, como, por exemplo, a sala de aula. Logo, ela interessa pelo ali, então, do ambiente pesquisado, tendo como procedimentos fundamentais a gravação de audiovisuais, segmentação e transcrição dos dados gerados por meio dessas gravações. Portanto, ela é capaz de dar suporte a uma pesquisa que busca mostrar realidades desconhecidas ou evidenciar realidades conhecidas, mas ainda pouco descritas ou analisadas, pois persegue a invisibilidade da vida cotidiana. E também serve para a gente fazer, enquanto professores, sobretudo de um colégio de aplicação, propagar, digamos, o que a gente entende como boas práticas, porque a gente faz muita coisa legal no colégio de aplicação e muito pouca gente fica sabendo do que a gente faz, né? Então ela é um meio de mostrar o que a gente está fazendo que é legal e de propagar, porque de desastre o mundo já está cheio. Isso eu aprendi também com o Pedro, né, que a gente deve mostrar aquilo que é legal para que esse legal se divulgue e se propague. Tá? Então, o que eu mostro aqui é um momento, digamos assim, no meu início de percurso de pesquisa, quando eu, enquanto professor de língua espanhola, recebi um pesquisador na minha sala de aula, que produziu uma pesquisa a partir dessa sala de aula. E é interessante que essa pesquisa, ela me acompanhou durante praticamente um ano, gravou, fez transcrições, etc., etc., né, gerou um estudo sobre isso. E eu, enquanto professor que já se achava experimentado, já tinha parado para refletir também, não olhava a sala de aula do mesmo jeito que essa pesquisadora olhou. Quando eu tive acesso aos dados que a pesquisadora me trouxe, eu pude descobrir uma série de coisas e encarar alunos de maneira diferente. Por exemplo, tá? Algumas das descobertas que eu tive. A co-construção da sala de aula. Primeiro, eu não tinha, para mim não era óbvio que era eu e os alunos que fazíamos sala de aula, eu achava que era o meu plano e tinha que executar daquela maneira e tal, né? Mas eu vi que o plano, às vezes, vai ou ele se transforma durante a sala de aula. Outra coisa que para mim foi uma descoberta. Nesse trabalho, que é de Lopes, 2015, ela fala de participações exuberantes. Imaginem o que é participação exuberante pela imagem, né? Aquele aluno, né, que fala junto com o professor, que corrige o professor, que canta no meio da sala de aula, que a gente nem tem na aplicação quase, né? Então, essa participação exuberante, eu muitas vezes ficava incomodado com a participação exuberante. E ao ler os dados dela, eu percebi que aquele aluno de participação exuberante estava sempre dentro da tarefa, sempre falando em espanhol, tentando falar em espanhol. Então, fez eu ver a sala de aula de outra maneira. Certamente, agora eu adoro um aluno maluco. Na minha época, né, quando essa pesquisa foi feita, eu tinha certo preconceito para com. Né? Bom, e isso me fez eu pensar também em quem ensina e quem aprende, porque eu aprendi um monte enquanto professor. Né? O professor não está ali só para ensinar. Esses alunos da participação exuberante me ensinaram uma série de coisas e fizeram eu mudar minha rotina enquanto professor também, que acredita que sempre deve mudar e melhorar. Né? Bom, essa pesquisa foi feita na minha sala de aula, me motivou a pesquisar também coisas que a mim me incomodavam, né?
e retratar essa pesquisa na minha pesquisa de doutorado. E aqui só para ilustrar também, na minha pesquisa eu tratei de contextualização em sala de aula, também numa sala de aula de espanhol, só para mostrar aquela linha de tempo que aparece ali, foram os momentos que a sala de aula foi observada, né? E essas micro, digamos assim, momentos são da sala de aula que eu analiso, que são transcritos na tese, né? Só para vocês verem o trabalho que dá, mas que é interessante da gente ver também, né? E de trazer, digamos, a sala de aula funcionando, ocorrendo em conjunto, né? Como descobertas da minha pesquisa, que foram, sobretudo, como disse o Pedro, são benefícios para todo mundo, mas principalmente para a gente, né? Então, para mim, me ajudou muito no sentido de descobrir 3 ações que são super importantes em sala de aula e a gente muitas vezes não dá importância, sobretudo com professores de aplicação, que têm uma formação muito grande, a gente gosta de falar, de palestrar, de dizer como tem conhecimento e tal, mas muitas vezes a gente não ouve o suficiente os nossos alunos, e quando a gente para ouvir, as coisas acontecem de maneira muito mais legal, né? Como eu pude retratar na minha tese. Convidar a participar, quer dizer que não é fazer, fulano, que ano se descobriu, não sei o que, mas o que vocês acham disso, o que vocês pensam? São ações básicas de sala de aula, né, que na vida cotidiana a gente usa e por que a gente não usa em sala de aula. E a terceira, que eu já tinha comentado antes, que por mais que a gente tenha uma tarefa, né, essa tarefa levada para a sala de aula, ela é constantemente reconfigurada se aquilo que está acontecendo nos participantes é legal, se eles estão se envolvendo, e no meu caso, usando a língua espanhola para atuar na sala de aula e não aprendendo a língua para usar depois. Já estão usando a língua ali na sala de aula. Tá? Então, isso virou uma coisa que eu chamei de momentos pedagógicos de contextualização sociocultural, quando temas do cotidiano entravam para a sala de aula de espanhol e viravam motivo de discussão entre os estudantes que estavam engajados na sala de aula. Então, teve uma descoberta, sobretudo para mim, e está lá escrito para quem quiser. Já estou terminando. Tá. Opa, a cadeira quer que eu termine mesmo, está me atirando fora. Para terminar, então, por que eu acredito que a pesquisa na sala de aula é fundamental, sobretudo, para professores do aplicação, né? E para todos, logicamente, mas principalmente a aplicação, porque como a gente viu lá na primeira portaria, uma das funções é não dissociar a prática, né, as práticas de ensino, da pesquisa e da extensão. Uma segunda seria promover, e a gente promove ao receber os nossos estagiários, muitas vezes, vocês vão aonde concordar comigo, eles chegam com um plano pronto, né? E a gente tem que sentar com eles e dizer, olha, fulaninha, é muito legal o teu plano, mas a próxima aula só vai quando tu fizer a primeira, porque outros acordos vão surgir, outras necessidades vão surgir, né? E um plano feito não dá conta da realidade de sala de aula. Então a gente faz formação tanto inicial, porque a gente está atendendo os estagiários não formados, como continuada, né? Tanto para educadores como para pesquisadores, porque a gente também faz uma relação entre a universidade de graduação e a educação básica, né? Seguindo também, outro compromisso importante é promover a formação cidadã na educação básica. Isso tem a ver com a participação dos estudantes, que para ser cidadão não precisa simplesmente sentar e ouvir, né? Mas tu tem que gerar determinada consciência crítica e, para isso, participar em sala de aula. Ou seja, tendo a entender que na sala de aula da aplicação o aluno deveria ter espaço e voz para falar, né? Depois, outro compromisso que temos é pensar, repensar, mas não só isso, propor práticas pedagógicas satisfatórias e propagá-las. Uma das coisas que a gente tem agora, enquanto comissão de ensino deste ano, é um repositório digamos, das nossas práticas, né, que a gente vai divulgar dentro de pouco, justamente para pensar e propor, né? Muitas vezes, todo professor tem um monte de tarefas, logicamente, mas às vezes não sabe como fazer, né? Então, uma ideia pode estar para ali, né? E a última coisa seria justamente divulgar práticas pedagógicas satisfatórias emergentes na instituição, nossa, no caso, a comunidade escolar, acadêmica e científica. Ou seja, nós somos professores, estamos na escola, que é onde as coisas acontecem, né? E se nós queremos melhorar a escola e o ensino, obviamente, é para eles que nós devemos olhar. Então, por isso,
retomo o título, né, da prática ou da sala de aula para a sala de aula, e agradeço a paciência de vocês. Obrigado. Muito bem, dando continuidade, então, saímos do campo das letras agora e vamos para a história. Passo a palavra, então, para o professor Marcelo Panis Giacomini, pesquisador do Laboratório de Ensino de História e Educação do Colégio de Aplicação. Giacomoni, Brandão. Me traíram aqui, então. Pessoal, então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero, obviamente, agradecer ao convite, tá? Especialmente ao Joselito, que fez a intermediação. Agradecer aos colegas aqui presentes, né? Apesar do bullying que eu venho sofrendo desde hoje de manhã cedo, tá? Mesmo assim, eu agradeço que vocês estão aqui, certo? Melhor deixar assim, tá? Dá a entender que eu nunca me arrumo para ir trabalhar, né? Porque, ok, obrigado. Ok, muito obrigado, pessoal. Muito gentis vocês. Eu também agradeço, então, a quem não é do CAP, né? Que está aqui nessa tarde, tá? Já de antemão eu peço desculpas, porque uma parte da minha fala ela vai ser muito direcionada aos colegas do CAP, né? Eu peço escusas para usar um termo está na moda, parece. Então, eu falo então do Colégio de Aplicação, eu falo como um professor que faz pesquisas dentro do Colégio de Aplicação, também faço parte de um laboratório de ensino de história que está dentro do CAP, né, com o André e outros órgãos, mas está dentro do CAP, né, o LIST, o Laboratório de Ensino de História e Educação, e nesse momento faço parte da comissão de pesquisa do colégio. Né. Eu optei por fazer o seguinte, começar a minha fala pelas conclusões, na verdade, entendendo elas como premissas, e ao longo da minha fala ir desenvolvendo a partir dessas premissas. Né? Quais são elas? Os colégios de aplicação são lugares privilegiados para a produção de pesquisas no e sobre o ensino básico. Também é uma premissa básica. Né? A segunda premissa, né? A sala de aula é o espaço de produção das aprendizagens formais. E ninguém compreende melhor esses espaços do que os professores e as professoras. Terceira premissa, os saberes advindos da prática tendem a tornar-se hegemônicos na vida profissional do professor, de onde surge a necessidade de uma vigilância epistemológica, utilizando aqui um conceito do Pierre Bourdieu. E por último, né, o contato próximo com os objetos de pesquisa, ou os alunos, tá? Chamar eles de objetos é estranho, mas enfim, são eles, né? Teria uma potência de análise que eu acho que é única. Tá? Então, essas são as 4 premissas que eu pretendo falar ao longo da fala. Bom, colégio de aplicação como lugares privilegiados. Eu vou fugir um pouco dessa ideia de objetivo inicial. Até ontem estava lendo um pouquinho sobre a história dos CAPs, etc., também sair um pouco desse termo vocação, a vocação do colégio, e ir para elementos assim, bastante da concretude. O que são os colégios de aplicação e o que eles podem nos oferecer em termos concretos. Né? Bom, é sem dúvidas um espaço privilegiado. Né? A gente sabe que nós temos uma ampla maioria dos professores com formação em ensino superior, o que favorece, não quer dizer que é tudo, mas favorece esse espaço no campo de pesquisa. Nós temos uma carga horária de docentes que prevê tempos para pesquisa e extensão. Nós temos uma quantidade de estudantes que é uma quantidade relativamente pequena. Nós temos muitos momentos em que a gente nos encontramos com esses alunos em grupos reduzidos, isso tem uma potência bastante interessante. Nós estamos em um trânsito com a universidade, nós fazemos parte dessa universidade, logo nós temos uma estrutura de submissão de projetos de pesquisa, nós estamos dentro de laboratórios, nós temos linhas de pesquisa, nós temos possibilidade de bolsistas, eventualmente de financiamento. Então, isso tudo faz com que o CAP seja um lugar certamente muito diferente de outras escolas que eu trabalhei antes de estar aqui. Né? É um lugar privilegiado, um lugar especial sobre muitos aspectos. Né? Bom, e se a gente está num lugar privilegiado, né, a gente tem o potencial de ser simultaneamente professor e pesquisador. Talvez muito mais de potencial, enfim, a gente deveria ser. Né?
essa foi a minha premissa número 1. É difícil conciliar todas essas coisas aqui. A sala de aula e pesquisar a própria prática, né? Aqui eu vou trazer uma reflexão que eu desenvolvi na minha tese de doutorado e que acaba conversando um pouco com o que os colegas trouxeram, né? A prática, ela é para o professor extremamente formativa. Ela forma. O ato de dar a aula forma o profissional, o professor que a gente vai ser. Não apenas. Na tese eu acabei trabalhando com essa ideia de que a gente tem uma série de feixes, que o Udo trouxe uma série de elementos ali que nos fazem pensar, a conversa com o professor, a conversa com o colega, a referência de um bom professor, aquilo que eu vejo nos filmes, enfim, a gente forma uma miscelânea de onde a gente se forma como professor. Mas eu acabei pensando em 3 feixes importantes, né? O primeiro deles, os saberes dos docentes, né? Aquilo que a gente organiza a partir do... perdão, me bobeei. Os saberes profissionais pedagógicos, né? As metodologias, as tecnologias educacionais, os conhecimentos sobre psicologia, neurologia, neurociência, perdão, que muitas vezes, inclusive, para nós formados nas áreas, história, vou falar pela história, né? Tem mais propriedade. Eles são conhecimentos desprezados. Isso foi muito comum na minha formação, né? Os conhecimentos pedagógicos serem colocados um pouco de lado. Bom, os saberes disciplinares, né? História, geografia, educação física, os conceitos, os métodos próprios da disciplina, o funcionamento disciplinar. E também, né, óbvio aí, os saberes da experiência. A gente ouve, trabalha um pouco, trabalhei alguns momentos com formação inicial, com estudantes, e uma fala muito comum que eu ouvi de colegas e ouvi desses indivíduos é: a universidade ela não me preparou para a sala de aula. E ela não está de toda errada. Porque, de fato, não há como haver uma preparação completa para a sala de aula, porque a formação para a sala de aula ela vem também da sala de aula. Então, é um pouco esse paradoxo, né? Que um curso de licenciatura, ele nunca vai preparar completamente, ele nunca vai dar conta completamente de um profissional, porque ele vai terminar a formação dele na escola, na prática. Bom, isso faz com que ele necessariamente chegue à sua vida profissional, eu falo também dessa posição, né? Com lacunas. E é a prática que preenche essas lacunas. E o que eu acabei percebendo na tese, na entrevista com professores, que em muitos momentos essa experiência ela acaba fechando alguns professores para algumas reflexões que venham do campo da pedagogia e mesmo que venham do campo do ensino específico daquela disciplina, do ensino de história, por exemplo. Não, mas isso aí não funciona. Isso aí não dá certo. A minha experiência diz que, e a experiência acaba sendo o elemento mais forte de organização da prática daquele professor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aí a gente chega propriamente, né, na pesquisa. E eu preferi colocar aqui pesquisa. Quando o Joselito me convidou, ele falou: o tema vai ser pesquisar a prática. Bom, coloquei ele no título pesquisar a prática. Mas pensei melhor depois daquilo e pensei: não, prefiro pesquisar a partir da prática. Por quê? Porque montando essa fala, organizando algumas coisas que já tinha pensado anteriormente, me parece que existem 2 caminhos aqui. 2 caminhos metodológicos e 2 caminhos teóricos, né? O primeiro deles, pesquisar a própria prática, na lógica de uma pesquisação, né? E o que me parece da pesquisação é que ela tem como um fim a melhoria da própria prática. Ela se insere dentro de um ciclo, né, em que eu tomo ações, reflito a partir dessas ações e viso com esse processo todo, esse processo reflexivo, melhorar a minha própria prática. Mas eu pensei que, bom, não é bem isso que eu quero pensar, apesar de achar absolutamente legítimo esse caminho de pesquisa. Não era isso que eu queria pensar um outro caminho, que era pesquisar, aí sim, a partir da própria prática, tomando a mesma como um laboratório, visando mapear os processos de aprendizagem que, a meu ver, são melhor perceptíveis na análise dos estudantes em situação escolar, dentro da sala de aula.
Então, pensar que, sobre isso eu vou falando agora, o professor dentro da sala de aula, ele está numa situação privilegiada, ele é o professor, claro, mas ele está numa situação privilegiada também para ser pesquisador. O fato dele conhecer aqueles estudantes, o fato dele ter um trânsito para aqueles estudantes, para aquelas pequenas pradinhas do 6º ano, conhecer como elas estavam lá no início do ano, um processo de semicivilização, e depois, lá no final, de repente, do 7º ano, como é o nosso caso, dos Amoras, a gente começa no 6º e termina no 7º, e ver que lá no final do 7º, bom, esse ser, ele está melhor. Tá? Ele está mais interessante. Melhorou. Então, isso esse olhar, ele é interessante. O que não quer dizer que esse mesmo elemento interessante não possa ser perigoso. E aí eu vou falar um pouco do que eu tenho feito, né, para pensar como um exemplo mesmo. O meu projeto de pesquisa nesse momento, ele se chama Jogos, Conceitos e Aprendizagem Histórica. Qual que é o meu objetivo, né? Mapear a eficácia dos jogos para fins didáticos, então são especialmente jogos de tabuleiro, para a construção de aprendizagens e conceitos ligados ao campo da história. Como método, eu fiz aqui um resumo bastante rápido, né? Eu tenho feito uma aplicação inversa de jogos. O que significa isso? Nós temos 2 turmas de 6º ano. Eu montei uma sequência didática numa turma, em que essa sequência didática tem um jogo didático. O jogo está ali. Na outra turma de 6º ano, o jogo não está ali. O jogo não faz parte daquela sequência didática. E aí vem um processo de avaliação. Eu tento avaliar aquela sequência didática com ou sem o jogo, para perceber, bom, há algum tipo de eficácia em eu usar ou não usar aquele jogo didático? Essa é a minha inquietação. E isso vai durar 2 anos. Isso está acontecendo agora. Já teve uma aplicação, tem uma próxima daqui a um mês, e a ideia é continuar o ano que vem no 7º ano. E eu tenho muita clareza que o fato de eu ser professor daqueles alunos, conhecê-los, acompanhar os processos de aprendizado deles, estar com os colegas, estar em diálogo com colegas que também acompanham esse processo de aprendizagem, faz com que eu consiga daqui a pouco ver coisas que numa outra situação, daqui a pouco uma entrada como pesquisador, como eu mesmo fiz na minha tese, em que eu fui e observei lá um conjunto de aulas de alguns professores de história, eu possivelmente não conseguiria perceber. Então, estar com um professor me parece que tem uma potência interessante, né? Bom, e aí eu faço uso de um conjunto de teorias, né? A teoria dos jogos, a teoria da imaginação histórica, a teoria dos conceitos históricos, que me dão uma base para me policiar. E aí acaba vindo, né, duas perguntas numa só, que me inquietam bastante, né? Que são as seguintes. Bom, quais são os riscos e quais são as potências de uma pesquisa que acontece no próprio ambiente de trabalho do pesquisador? No caso, um professor pesquisador em sua sala de aula. Eu acho que são questões que a gente tem que enfrentar. Por quê? Voltando um pouquinho no que eu falei antes sobre o caráter formativo da nossa prática e o quanto ela se torna central na nossa vida profissional, né? Ao mesmo tempo em que a experiência legitima a prática, sem dúvidas, a gente acaba legitimando o que a gente faz com base naquilo que a gente fez e deu ou não deu certo. Não tem a menor dúvida. Operação humana básica. Ela potencialmente cria representações esquemáticas e sumárias, que são necessárias ao próprio andamento cotidiano da prática. A gente não pode refletir e pensar o tempo todo, a gente faz coisas esquemáticas, né? Isso faz parte, não só na nossa prática docente, mas na nossa vida, né? Só que elas podem ofuscar o ato da pesquisa, né? Aí diz o Bourdieu, ao recusar a formulação explícita de um elenco de hipóteses baseado em uma teoria, ele fica condenado a aplicar pressupostos que não são diferentes das pré-noções da sociologia espontânea e da ideologia. O Bourdieu está falando aqui sobre sociologia, né? Sobre o indivíduo sociólogo ou o ser social. Mas tranquilamente a gente pode pensar isso por um professor ou professor pesquisador.
Isso é, as questões e conceitos que temos como sujeitos sociais, quando não desejamos tê-los como sociólogos, né? Então, da mesma forma, caso falte ao professor pesquisador o devido cuidado metodológico e teórico, tenderemos a reproduzir as pré-noções solidificadas na prática escolar. Então, acho que esse é um cuidado legal da gente ter. Se a gente não tomar... E aí vem o conceito que eu acho legal do Bourdieu, né, que é o conceito de vigilância epistemológica. Se a gente talvez não tiver esse cuidado ao entrar e fazer uma pesquisa, talvez a gente tenda a reproduzir aquilo que a nossa experiência já vem dizendo, e vem dizendo, e vem dizendo, assim por diante, né? Então, segundo Bourdieu, a vigilância é especialmente necessária em ciências, abre aspas, onde a separação entre a opinião comum e o discurso científico é mais imprecisa. Mesma coisa, Bourdieu fala da sociedade, do sociólogo, mas acho que também dá para pensar isso para a sala de aula de uma forma muito tranquila. A gente, lá pelas tantas, cristaliza algumas práticas e elas viram um senso comum, porque a gente atua daquele jeito e isso é normal, né? E aí fala também o Bourdieu, né? Qual que é o obstáculo epistemológico por excelência? Né? A familiaridade. Quando a gente se torna familiar a alguma coisa, a gente não pensa mais sobre ela. E a gente simplesmente a reproduz. Ela cria, né, essa familiaridade, né? Cria a ilusão de que um saber imediato de riqueza insuperável... Ela cria a ilusão de um saber imediato de riqueza insuperável. Um movimento com a pesquisa que nunca é puro conhecimento, já que os dados coletados colocar-se-ão como configurações vivas, singulares e amalgamadas à humanidade do pesquisador, sempre implicado nos dados que surgirão. E aí, diz, né, Bourdieu, eu reproduzo ele de novo, né, são necessárias ações de ruptura, se a gente quiser, de fato, tomar algum distanciamento e conseguir fazer uma pesquisa interessante daquela, com base na minha própria prática, né, a partir da minha própria prática, né. O Bourdieu, ele vai visitar também o Bachelard. E o Bachelard vai trazer o seguinte, ele traz outros conceitos que eu acho que são bastante interessantes, né? A ideia das 3 vigilâncias. Bom, tá, eu tenho que me vigiar. Como é que eu faço isso? Como é que eu opero para vigiar a minha prática, ou vigiar o meu ato de pesquisa a partir da minha própria prática, né? Bom, o olhar atento ao ambiente de pesquisa. Diz ele que é a observação primária, é a vigilância primária. É bom ter expectativa do esperado, bom, eu espero algumas coisas na sala de aula, mas também estar atento ao inesperado, aquilo que vai vir no momento imediato. Mas aí, como pesquisador, o método. Eu preciso ter, dizem eles, e eu concordo inteiramente, né? Eu preciso ter um método bem estabelecido, bem explicitado e bem executado, para que me permita ver e vigiar aquilo que eu estou fazendo. E, por último, é testar e criticar o próprio método. Também não tomar o método, né? Não tomar o método como algo que vai resolver todos os problemas da minha pesquisa, como se ele já tivesse dado e a minha pesquisa está pronta e eu só vou aplicar o método e vou tirar os dados. Então, o Hugo falou, o Pedro falou, né? Que o dado não está pronto, a gente já superou uma ciência positiva, ciência positivista. O dado está lá para ser produzido, né? E é produzido pelo método e pela nossa reflexão intelectual, pela nossa interrogação epistemológica, né? Que são as teorias, né? As balizas teóricas ao ato investigativo da pesquisa. Parece chover no molhado, né? Falar que precisa de teoria para fazer pesquisa, mas eu achei interessante falar, né? Enfim, nunca se sabe. Então, diz o Bourdieu novamente, né? Submeter a prática científica a uma reflexão que não toca na ciência já pronta, mas naquela que está em vias de fazer. Consiste em descobrir, durante o próprio ato da pesquisa, incessantemente confrontado ao erro, as condições nas quais é possível passar de um conhecimento menos verdadeiro para outro mais verdadeiro. Então, colocar um elemento de crítica, criticar inclusive a própria linguagem, né? Eles como sociólogos colocam isso, né? Sociologia, ela vai lidar com a linguagem comum para falar da ciência. Bom, então tu tem que criticar a própria linguagem, e eu acho que isso também nos ajuda a pensar, né? A pesquisa é um ato de invenção, né? E a gente precisa ter muito explicitado como é que a gente está conduzindo essa invenção, né? Eu pego aqui como exemplo, né? Está um pouco longe. Quando eu fui fazer a minha tese, eu observei professores, né?
E na época eu pensei, bom, na hora de construir a metodologia, eu pensei, que metodologia é essa que eu estou usando? E na época eu usei o seguinte, observação participante duplamente implicada. Por que eu inventei essa coisa? Porque era uma observação participante, eu estava dentro da sala de aula, né, observando o professor, observando os alunos, e há um elemento, e isso já desarticula, isso acaba implicando no que vai acontecer naquela sala de aula, mas eu também era implicado porque eu sou professor de história. Então eu como professor de história, estava observando professores de história dando suas aulas, montando seus materiais. Então ali foi muito importante eu queria estabelecer um filtro teórico, na época foi a nova retórica, né? Então eu observei a aula daqueles professores, tentando entender aquela aula a partir dos conceitos da nova retórica, né? E foi essencial para conseguir, de alguma forma, me distanciar desses dois elementos de implicação, né? E um outro elemento que aparece também no Bourdieu, que eu acho essencial, e que muitas vezes não opera, eu acho que a maior parte das vezes não opera, e acaba sendo um certo convite para nós mesmos, né? É o elemento da vigilância pela crítica do meio. Um lugar social de produção de conhecimento. A universidade é um lugar social de produção de conhecimento. E a escola, e aí eu falo do CAP, ela também poderia ser um lugar social de construção de conhecimento. Conhecimento crítico, construção que pudesse haver troca, uma troca efetiva entre os colegas. Me parece que isso ocorre muito pouco na nossa escola. Não é é uma crítica, sim, mas... Inclusive, eu faço parte da comissão de pesquisa, né? Então, é para mim mesmo. Mas isso o Bourdieu fala, né? Que é a avaliação pelos pares. É o fato de submeter aquilo que tu faz aos pares que faz com que a gente crie um processo de vigilância. Vigilância que não como um elemento negativo. É um elemento positivo, um elemento de crescimento, de apuração dos processos de pesquisa, né? E eu acho que o CAP tem esse potencial. A gente tem essa potência de ser também um meio... de crítica, de vigilância às pesquisas. Né? Vigilância, de novo, né? Não como um elemento negativo. Né? E para fechar esse elemento, né? A tentação sempre renascente de transformar os preceitos do método em receitas de cozinha científica ou em engenhocas de laboratório, só podemos opor o treino constante na vigilância epistemológica, que, subordinando a utilização das técnicas e conceitos a uma interrogação sobre as condições e limites de sua validade, proíbe as facilidades de uma aplicação automática de procedimentos já experimentados e ensina que toda operação, por mais rotineira que seja, deve ser repensada, tanto em si mesma quanto em função de um caso particular. Eu acho que é uma citação que me parece organiza. Né? E já me encaminhando, eu falei dos riscos, mas eu também quero falar da potência. Né? Eu acho que é uma potência imensa no professor que é pesquisador e que pesquisa a partir da sua própria prática. Mesmo me atendo, o professor Pedro falou das questões éticas. Eu acabei não colocando isso aqui dentro, eu acho que isso é um baita pepino. Depois nós vamos ter um momento do debate aqui, eu já tenho umas perguntas para ele aqui engatilhadas, né, porque é pepinoso mesmo. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo em parte um risco, a familiaridade, como eu já venho apontando ao longo da fala, ela age também como um elemento facilitador. Existe uma dimensão da sala de aula melhor compreendida por aqueles que nela estão imersos, que compreendem as trajetórias dos envolvidos na pesquisa, sejam os pesquisadores, sejam os estudantes tomados como objetos de pesquisa. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? Nós conhecemos os nossos alunos. A gente pega eles lá na barbárie e tenta largar eles na civilização. E a gente acompanha esse processo. A gente participa dos processos avaliativos. Então, há uma potência também, né, nessa familiaridade. E tem um outro elemento, né, que também o professor Pedro acabou trazendo, que, bom, sempre que um pesquisador entra, e aí volta lá para o meu conceito de observação participante implicada, sempre que um pesquisador entra numa sala de aula, né, nós ali do CAP sabemos bem, porque está sempre cheio de gente observando nossas aulas, a gente sempre sabe que aquilo gera uma alteração. Aquilo sai de uma certa normalidade. E isso, o que acontece? Isso gera uma simetria, né? Quando o aluno sabe que ele está sendo observado, quando ele sabe que o professor está sendo observado, aquilo muda tanto a perspectiva de nós, professores, né? A gente, opa, não, tem alguém observando, mas hoje eu não posso falar aquilo que normalmente eu falo para meus alunos. Eu tenho que me controlar um pouco mais.
ou o próprio aluno, ou ele quer aparecer mais, ou ele quer aparecer menos, ou ele se comporta mais, se comporta menos, enfim, há uma alteração de uma certa normalidade da sala de aula. E aí eu tendo a pensar da seguinte forma, né? O professor que pesquisa a partir da sua prática procede à não inauguração de uma simetria. O que significa isso? O pesquisador que vai e observa a sala de aula, sempre há um elemento de hierarquia, como falou o professor Pedro. Ele vai gerar uma simetria. O professor, quando é o pesquisador, ele não inaugura essa simetria, já que a simetria ela pré-existe. A simetria ela já está fundada na relação do professor-aluno. Então, tu não joga uma nova simetria para a sala de aula. Tu já utiliza a simetria que está posta. E posta, inclusive, como normalidade. E eu acho aqui que é um elemento potencial, né? A presença de um pesquisador externo sempre afeta o indivíduo ou o grupo analisado, que, consciente ou inconscientemente, prepara-se para a observação. Como aponta Bourdieu, questionários ou entrevistas, por mais neutros que sejam, partem de uma problemática que é imposta aos entrevistados, existindo um desnível cultural entre entrevistados e entrevistadores. Isso também há na sala de aula. Todo mundo sabe que há um desnível, há uma simetria, há uma intencionalidade do professor para suas avaliações. Só que elas já são tomadas com uma certa normalidade pelos alunos envolvidos. E talvez, por ser tomada por uma certa naturalidade, elas revelem melhor o funcionamento de uma sala de aula do que com um pesquisador externo, né? Não é, obviamente, criticar a entrada de pesquisadores externos, mas é só pensar que há uma potência na pesquisa feita pela gente, né? No caso do professor como pesquisador, essa ruptura não ocorre. A imposição das problemáticas e o desnível cultural, como eu já disse, né, já fazem parte do funcionamento da sala de aula, mesmo que ele informe que se trata de uma pesquisa. A tendência é que esse ato seja esquecido no andar das atividades pedagógicas. Em tese, existe a possibilidade de uma coleta de dados sem o impacto de um ato de pesquisa. E eu acho que isso tem uma potência bastante legal. E agora, como a minha última fala, eu retomo as premissas, né, agora como conclusões, né. São elas. Então, sendo o saber produzido na escola básica situado na intersecção entre 3 feixes de formação, é apenas a partir da escola que se pode falar da escola. Então, isso eu tenho muita clareza. É só a partir dali que a gente consegue falar sobre aquilo ali. E a gente sabe muito bem que a gente, em muitos momentos, se depara de pessoas falando da escola sem saber nada da escola, sem entender o que é a escola. Tá? Não estou dizendo que são todos os pesquisadores, mas você sabe muito bem que isso acontece. Né? Mais uma premissa que virou uma conclusão. Na familiaridade residem os riscos e as potências da pesquisa conduzida pelos professores em suas salas de aula. Então, nesse mesmo elemento está o que pode ser perigoso, mas também está a potência. Né? O CAP, então, devido às suas especificidades, tem potencial de tornar-se uma comunidade de crítica epistemológica. Então, eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem como, a partir da forma como a gente trabalha, se tornar um lugar de crítica epistemológica, né? Um lugar social de produção de crítica epistemológica. E, por fim, o CAP deve ser, cada vez mais, um lugar de produção de conhecimento, a partir das nossas próprias práticas. Então, não apenas voltarmos para os nossos alunos, eu acho que nós, CAP, não podemos nos voltar apenas para os nossos 700 e poucos alunos, a gente tem uma obrigação intelectual, cultural, política de produzir conhecimento. E a gente tem capacidade de fazer isso, a gente tem como fazer isso, e com isso eu lhes agradeço a atenção. Muito obrigado.